Vamos fazer mais uma questão aqui da USP? Aqui na questão da USP fala o seguinte: para um teste de controle foram introduzidas 3 amperímetros ideais, A1, A2 e A3, em um trecho de um circuito entre M e N, por onde passa uma corrente elétrica de 14 A, indicado pelo amperímetro A4. Então aqui, esse cara aqui está medindo, ele falou, 14 A, que é o amperímetro 4. Nesse trecho encontra-se 5 lâmpadas interligadas com uma figura, como mostra aqui a figura, né, cada uma delas com uma resistência invariável R, ou seja, invariável significa que é a mesma coisa, que é ômica, que não muda de valor. Nessas condições, o amperímetro A1, A2 e A3 indicarão, respectivamente, as correntes I1, I2 e I3, com os valores aproximados de. Aqui, no caso, mais um problema que envolve medidores, né? Então, aqui, no caso, os amperímetros, eles medem corrente elétrica, então ele quer saber quanto que mede cada amperímetro. Lembrando, amperímetro mede corrente, e tem que ser ligado em série, né? O voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Então a gente observa que está entrando aqui 14 amperes no circuito, e aqui a gente observa que, olhando para o circuito, a gente vê que essas duas lâmpadas aqui, ó, se a gente pegar essas duas lâmpadas aqui, elas estão ligadas em série, essa lâmpada aqui ela está sozinha, e essas duas lâmpadas aqui elas são ligadas em paralelo, né? Então eu tenho duas lâmpadas em série, uma lâmpada sozinha e tem duas aqui em paralelo. Se a gente for representar esse circuito, ficaria mais ou menos assim, ó, de uma forma um pouco mais tranquila para a gente enxergar. Então aqui a gente tem aqui duas lâmpadas em paralelo, né? Vamos aqui só representar essa brincadeira. Aqui no meio eu tenho apenas uma lâmpada, indicada aqui por R, né? E aqui embaixo eu tenho duas lâmpadas ligadas em série. Eu acho que assim você consegue enxergar melhor o que está acontecendo aqui, né? E aqui no circuito está entrando aqui, ó, uma corrente elétrica de 14 amperes. Ele quer saber quanto que mede aqui no caso é o amperímetro 1, né? O amperímetro 2 está aqui no meio, então o amperímetro 2 está aqui no meio, e o amperímetro 3 ele está aqui nesse carinha aqui de 3. Uma outra forma que a gente pode desenhar isso aqui para a gente enxergar melhor, eu acho que você vai enxergar melhor esse problema, a gente pode representar assim, ó. Vamos colocar aqui, vamos desenhar aqui. Lembrando que se eu tenho dois caras em paralelo, e a resistência é a mesma, eu sei então aqui que a resistência elétrica é R sobre 2, né? Por que é R sobre 2? Porque é a metade. Quando tem valores iguais, divide por 2, você tem o R e R, em paralelo então fica R dividido por 2. Né? Aqui no meio só repete o R, e aqui embaixo eu tenho dois R's ligados em série. Quando é em série, soma. Então aqui fica dois R's. Por que eu fiz isso? Para a gente perceber a proporção das resistências aqui no circuito, né? E aí a gente dá para encontrar, por exemplo, aqui, né? Se aqui, por exemplo, é o amperímetro 3, o amperímetro 2, aqui embaixo é o amperímetro 1, dá para a gente raciocinar, né? Quanto que vem de corrente para cada elemento sem fazer muita conta, né? Só aqui usando aqui a lógica. Então, se aqui está entrando 14 amperes, eu tenho que dividir esses 14 amperes aqui nesses três elementos, né? Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Quanto menor a resistência, maior a corrente, né? Então, eu sei de antemão que aqui, por exemplo, vai ter maior corrente elétrica. Eu sei que essa corrente aqui, por exemplo, vai ser o dobro dessa, tá? Então, por que é o dobro? Porque isso aqui é R sobre 2, aqui é R, então aqui vai ser a corrente o dobro dessa. Aqui embaixo, olhando aqui o do meio aqui para baixo. Então, R e 2Rs. Quem tem mais corrente? R ou 2R? Vai ter mais corrente aqui no R, né? Lembra? Menor resistência, passa mais corrente. Então, aqui a corrente em R vai ser o dobro da corrente aqui embaixo. Então, sabendo essa proporçãozinha, né, de quem que é dobro, quem que é triplo, a gente tem uma previsão de quem que vai ser. E aqui a alternativa, a gente, por exemplo, já dá para perceber e dá para matar o problema olhando aqui nas alternativas, né? Então, eu sei que aqui, por exemplo, aqui no A3, né? Aqui no meio é o A2, é isso? A2, isso. Aqui no caso é o A2 e aqui embaixo é o A quem? É o A1. Vamos colocar aqui direitinho, A3. Então, A3, A2 e A2. Amperímetro 3, amperímetro 2 e amperímetro 1. Se eu olhar aqui, ó, o amperímetro 3, eu sei que vai ter maior corrente. Se eu olhar aqui para o do meio, eu sei que essa corrente aqui de cima tem que ser o dobro da do meio. Então vamos procurar aqui a alternativa, onde a corrente de cima é o dobro da do meio. Então pega aqui o item A. 11 A é o dobro de 2? Não. Item 3, né? Aqui no item B. 9,5 é o dobro de 3? Não, não é o dobro não.
É quase o triplo, né? Item C, 8 ampere é o dobro de 4? Opa, item 3 aqui tá bom, né? Então, ó, o I3 aqui, que passa aqui em cima, 8 ampere é o dobro de 4, verdade. Então, 8 ampere é o dobro de 4? Sim. Né? Opa, já tá bom, né? E será que, por exemplo, aqui embaixo, 4 ampere é o dobro do A1, por exemplo? 4 ampere é o dobro de I1, tá certo. Né? Então, vamos só seguir as outras para ver se bate. 6 ampere é o dobro de 3? É o dobro de 3. Então, também poderia ser. 3 ampere é o dobro de... Opa, não. Então não pode ser. Aqui é no item E. 2 ampere, não é nem muito maior, não é o dobro. Pelo contrário, metade. Então, a gente, por lógica, você mataria esse problema só achando essa proporçãozinha, né? Essa relação de proporção. Então, aqui no caso, eu sei que aqui tem menor resistência, então aqui passa mais corrente elétrica. E se eu somar, né, que é 8 ampere mais 4 ampere mais 2 ampere, vai dar 14 ampere. Na verdade, aqui, se você somar todos, vai dar 14 ampere, né? Mas a ideia aqui, a brincadeira, é você achar a questão da proporcionalidade. Então, eu sei que aqui é menor a resistência, passa mais corrente. Mas quanto a mais? É só comparar a resistência. Se aqui é metade da resistência do meio, se R sobre 2 é metade de R, eu sei que aqui a corrente vai ser o dobro da corrente que passa aqui embaixo. Se R é a metade de 2R, então eu sei que a corrente que passa aqui no meio tem que ser o quê? O dobro da corrente que passa aqui embaixo. Porque quanto maior a resistência, menor a corrente. Então ficou, né? O I1 aqui no caso fica 2 ampere, porque tem maior resistência, aqui no meio vai ficar 4 ampere e aqui em cima vai ficar 8 ampere, né? Alternativa C. Então, esse é um probleminha que da USP bacana, né? Que você só brinca aí com a questão da proporcionalidade da resistência. Beleza?